Olá, vamos agora para o nosso último tópico, as projeções politérmicas de diagramas ternários, né? Como a gente já viu, analisar diagramas inteiros dá muito trabalho e realmente as perspectivas costumam distorcer informações e dificultar interpretações. Assim, uma maneira de descrever o resfriamento ou ainda enxergar as transformações que está acontecendo na liga é utilizando cortes, né? Seja uma sequência de cortes isotérmicos, desde um valor de temperatura acima da temperatura de líquidos daquela liga até chegarmos ao final da solidificação, né? O final de todas as transformações possíveis para aquela liga. Assim a gente tem a microestrutura final. Ou de porte do diagrama ternário, fazemos um corte isoplético por uma composição que contém aquela nossa liga, né? E assim conseguimos avaliar de cima para baixo, né? Da maior temperatura para a menor temperatura, as possíveis transformações que aquela liga vai ter uma vez resfriada no equilíbrio, em condições próximas ao equilíbrio. Uma terceira maneira, né? Ou uma segunda maneira, se a gente considerar cortes como sendo uma maneira e projeções como sendo outra maneira, são as projeções politérmicas, né? A princípio é bem semelhante à ideia que a gente já viu de projetar as linhas de líquidos nos diagramas. Só que agora apareceu essas setinhas, né? O que são essas setinhas? Essas setas, elas indicam para a gente o sentido do resfriamento. Então observe que a seta ela sempre aponta de um local de maior temperatura para um sentido de menor temperatura, né? E caminhando para dentro do diagrama, além de continuar essa indicação do sentido de maior temperatura para menor temperatura, como a gente já viu, todo ponto do diagrama corresponde também a um ponto de composição. Utilizando as projeções politérmicas, a gente consegue analisar a evolução da composição do líquido até o final da solidificação. Sabemos que conhecer os diagramas binários, conhecer os elementos, não nos dá informação nenhuma sobre o que acontece dentro do diagrama, mas nos dá uma ideia do que acontece nos primeiros estágios da solidificação, principalmente próximo aos extremos. Então aqui a gente tem um exemplo de um diagrama ternário, né, em que os nossos três binários são diagramas eutéticos simples, sem solvos, né, sem solubilidade, ou seja, as nossas fases finais são elementos puros. Nesse caso aqui a gente tem A e B, C e B e A e C. A nossa microestrutura final nos binários vão ser sempre essas duas fases pareadas duas a duas, né? Mas a gente sabe, se eu tenho a solidificação exatamente no ponto eutético, o nosso líquido ele transforma em, por exemplo, A e C. Se eu tenho a solidificação de uma liga que está aquém do eutético, eu tenho a formação de uma fase primária, nesse caso é a fase C, e depois o nosso líquido ele forma eutético, porque durante o resfriamento a composição do líquido vai mudando até chegar na composição do eutético. Observa que essa variação da composição do líquido acompanha essa seta. Se fosse uma liga hipereutética, né, uma liga além do nosso ponto eutético, a variação da composição do líquido seria também no sentido do ponto eutético, né? Então já temos a nossa primeira informação. O ponto eutético é sempre um ponto de recebimento dessas setas. As setas sempre apontam para a composição e temperatura do eutético, porque o eutético ele tem essa característica de ser a última composição do líquido solidificado, né? Do líquido que está se solidificando, né? E a solidificação ela termina no valor da temperatura do eutético. Dessa maneira, o eutético ternário, que é quando acontece o equilíbrio de três fases, né? Quando a gente tem a possibilidade de um líquido se solidificar formando simultaneamente três fases que se crescem de maneira cooperativa, né? O líquido ele vai gerando a fase A, que gera a fase B, que gera a fase C, cada um com a sua composição, né? De maneira que no ponto eutético a gente tem o equilíbrio dessas quatro fases, né? Observa que num diagrama ternário já é possível a gente ter equilíbrio de quatro fases.
Então a gente vai conseguir interpretar esses diagramas para ver a sequência de solidificação e também ver a sequência de modificação da composição desse líquido, desde a temperatura líquidos até o final da solidificação. Acima da temperatura líquidos, para a gente sabe, né, que enquanto a nossa fase está 100% líquida, a composição do líquido, a única fase presente, é a própria composição da liga que estamos analisando. Então vamos olhar num binário. O que a gente vai plotar ali na lateral do nosso ternário, né? Na lateral dos ternários, a gente sabe que um dos elementos é 0. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma lateral em que o elemento C, né, não está presente, então equivale ao nosso binário AB. Vamos imaginar que estou resfriando aqui no binário essa liga aqui de composição A. Né? Esse A é o nosso C0. O que acontece? Acima da temperatura de líquidos, a composição do líquido é a própria composição da liga. Quando chega nesse ponto A', temos o início da solidificação, o início da cristalização de uma fase primária, né? Nesse caso aqui, a gente chamou essa fase de A. À medida que a temperatura vai abaixando, a gente entra nesse campo bifásico, né? Conseguimos determinar, além do percentual de cada fase pela regra da alavanca, para cada valor de temperatura, a gente sabe a composição do líquido, né? Porque a composição do líquido é, por exemplo, nessa temperatura, lida aqui, na própria curva líquidos, na própria linha líquidos. Então, se no valor de temperatura, né, por exemplo, a temperatura aqui, T1, né, a temperatura TA, né, que é a temperatura de líquidos dessa liga, o nosso líquido ele tem essa composição, à medida que eu vou resfriando o material, a composição do líquido vai mudando aqui, seguindo a linha líquidos. Então, nesse valor de temperatura, por exemplo, um valor TB, né? Aqui a gente tem, né, um T. A linha, porque a linha, né? Para diferenciar que o A é a composição da nossa liga. Né? Então, a temperatura desse ponto A' é a temperatura de líquidos. Quando a gente chega aqui na temperatura TB, qual que é a situação da nossa liga? Onde que ela está? Ela está aqui, ó. Só que no diagrama a gente vai representar somente a composição do líquido, né? Por quê? Porque a gente vai projetar somente a linha líquido do nosso triângulo de composição. Então, nessa situação, para esse valor de temperatura, para a nossa liga A de estudo, a composição do líquido é essa. Qual que é a composição do líquido? A gente lê aqui embaixo esse valorzinho que eu chamei de B. Então, numa reta aqui, né, no segmento de reta, que vai de 0 a 1 ou de 0 a 100%, observa que eu consigo marcar a nossa composição da liga, que até a temperatura de líquidos é a própria composição do líquido, e a partir do momento que a gente entra nesse campo bifásico, a composição do líquido ela vai mudando até onde? Até chegar no eutético. Então, a gente vai marcando aqui, olha, a composição do líquido, ou seja, a gente consegue ler a composição do líquido, sabendo que essa seta, que esse sentido de variação da composição do líquido, vai sair do ponto A, que é a composição da nossa liga, até chegar no ponto E. Olha que interessante. Em determinado momento, a gente tem aqui, por exemplo, na temperatura B, a composição do líquido B. Se está entre o A e o eutético, a gente sabe que nesse caminho aqui, a nossa fase, a nossa liga, ela está distribuída entre uma fase primária A mais um líquido que ainda existe, certo? E a gente pode utilizar esse próprio segmento aqui para calcular uma regra da alavanca, por exemplo. Qual que é a nossa quantidade de líquido, né? Qual que é a nossa quantidade da fase A, né? Vai ser essa distância aqui, ó, AB, dividido pelo A até o B. Por que eu vou vir desde esse A maiúsculo? Porque a nossa fase cristalizada, que eu chamei de A, ela tem essa composição. Lembra lá, a nossa regra da alavanca, ela sempre liga as nossas duas composições. Nesse caso, para simplificar, estamos trabalhando com uma fase sem solvos, né? Se fosse uma solvos, ela teria aquele comportamento assim, e a nossa composição do sólido também variaria com a temperatura. Não é
Não é esse caso, tá, gente? A gente vai considerar a composição do sólido como sendo constante, né? Sempre aqui um sólido puro A, para facilitar para a gente, né? Então, a regra da alavanca. Qual que é a minha quantidade de líquido? É esse pedaço dividido pelo todo. Qual que é a minha quantidade de sólido? É esse pedaço dividido pelo todo. Mesmo que eu não tenha o diagrama desenhado, que eu tenha só essa linha, e nessa linha eu marco o ponto da minha liga, o ponto eutético e o ponto de composição do sólido, a gente consegue fazer a regra da alavanca da mesma forma. Então, observa, no nosso lado AB, a gente marca aqui o ponto de composição do eutético, tá certo? A gente tem várias linhas aqui de líquidos diferentes para várias ligas. Entre o nosso ponto A e o eutético C, né, Czinho, a gente tem essa região aqui, olha, em que cristaliza primeiro a fase A e ainda se mantém o líquido até chegar no eutético. Se a gente tivesse somente o binário AB, eu conseguiria acompanhar aqui uma liga, por exemplo, com essa composição. Eu consigo acompanhar aqui a variação da composição do líquido até chegar na composição do eutético, né? O C marca o eutético. Observa que à esquerda desse ponto C, a seta aponta para ele e à direita ela também aponta para ele. Que linhas vermelhas são essas? São linhas de temperatura, são isotermos para ajudar a gente a entender, né? Com essas isotermas a gente ajuda a entender. Então, observe que do T1 até o T4, a nossa temperatura ela vai caindo e o ponto de mais baixo de temperatura vai ser o eutético ternário. Olha que interessante, no eutético ternário todas as setas apontam para ele, certo? No eutético ternário a gente tem 3 setas chegando. Por que a gente tem as 3 setas chegando? Independente se a minha liga está nessa parte de cima, na parte esquerda ou na parte direita, a composição do líquido vai mudando de tal forma que em algum momento ela vai ter a composição do eutético. Então, a gente adianta. Se eu tenho uma liga aqui dentro do triângulo, ou seja, uma liga que tem os 3 componentes, o nosso líquido ele chega na composição do eutético. Então, a última composição, o líquido, a composição do último líquido a solidificar é a composição do eutético ternário. Né? Ah, mas o que acontece aqui se a gente cruza essas linhas? O que vai estar acontecendo? Né? Se a gente tem aqui a possibilidade de formação de 3 sólidos diferentes, a gente vai ter uma sequência. A localização do nosso ponto, ela diz para a gente qual que é o primeiro sólido que vai ser formado. Por exemplo, se eu estou um ponto aqui nesse lado aqui, ó, que está próximo do lado A, então o primeiro sólido a ser formado é o A. Quando a gente liga do extremo A ao ponto da nossa liga, a gente pode cruzar, né? Encontrar em qualquer uma dessas 3. Se eu encontrei com essa linha, é sinal que a minha segunda parte da microestrutura está relacionada a esse eutético. Que eutético é esse? A e B. Né? Olha só, essa linha aqui ela vem do C. Essa linha aqui está relacionada a esse eutético A e B. Então, o nosso líquido, primeiramente, cristaliza A. Depois, quando ele chega nesse eutético, ele vai cristalizar A e B. E no final, quando ele chega no eutético ternário, ele vai cristalizar A, B e C. Então, qual que é a nossa microestrutura? Seria uma fase primária A, mais um eutético formado A e B, mais um eutético formado A, mais B, mais C. Essa é a nossa microestrutura final. Olha que vantagem. Desse jeito a gente consegue ver a evolução dessa microestrutura, sendo que no diagrama normal isso vai aparecer assim, olha, minha estrutura é A, B e C. Não fala como que ela está distribuída. Né? Não fala que esse A está presente aqui e também está presente aqui. Né? Então, essas projeções ela ajuda a gente dessa maneira. Recapitulando. Primeira informação que a gente tem, né? Primeira coisa que a gente faz é localiza a nossa liga.
Depois a gente acompanha quais são as estruturas formadas, né? Ligando o ponto da nossa liga, por exemplo, aqui, até a primeira fase a ser formada. No caso aqui, a fase A. Então a gente liga ela. E depois aqui a gente descobre a segunda parte formada. O nosso líquido, a composição do líquido vai acompanhando essa linha até chegar lá no eutético. Tá certo? Então, se a gente imagina aqui um diagrama ternário, né, sem solução sólida, uma liga de composição A, então a gente marca aqui, ó. Que liga que é essa? Por exemplo, é uma liga 30% C, é uma liga 10% B e uma liga 70% A, né? Então a gente traça aqui, né? Aqui, mais ou menos. 30%, né? 20%, né? 20% C e aqui a gente tem mais ou menos 70% A. Se eu dei a composição da liga, vocês conseguem marcar o ponto, né? Isso aí a gente já treinou. Então, marquei o ponto A. Então, para temperaturas acima da temperatura do ponto A, como que eu sei a temperatura de líquidos dessa liga? É só procurar na projeção que vai estar marcado aqui, olha. Se aqui é 1000 e aqui é 900, e meu ponto A está aqui, então a temperatura de líquidos dessa liga vai ser mais ou menos ali 950, né? Então essas linhas adicionais aqui, elas vão ajudar a gente. Então vamos lá. O que significa aqui? Primeiro, marquei a nossa liga. Então, acima da temperatura de líquidos, a liga está líquida, né? Obviamente. Depois eu vou baixando a temperatura. O que é baixar a temperatura? Se essa aqui é uma linha, por exemplo, no exemplo que a gente deu de 950 graus, se eu imaginar como que vai estar a minha liga na temperatura de 800 graus, então eu vou caminhar aqui para a linha de 800 graus. Certo? Ah, mas como que eu sei que aqui, aqui ou cá? A gente vai ligar o nosso ponto A ao vértice. Qual vértice? O vértice que corresponde à primeira fase cristalizada. Então, quando a temperatura chega na temperatura A, a gente tem a cristalização de A. É o primeiro sólido formado, né? Quando a gente chega na temperatura B, a gente ainda tem A mais líquido. Conseguimos fazer a regra da alavanca, né? Qual que é o nosso extremo da regra da alavanca? A gente vai pegar aqui, que é o nosso limite, aqui e aqui. Qual que é a minha quantidade de líquido? Vai ser esse pedaço dividido pelo total. Por quê? Porque o nosso ponto B, a gente sempre vai marcar no diagrama os pontos que correspondem à composição do líquido. Então, quando a temperatura é igual à temperatura TB, significa que esse ponto aqui do B é onde que está o nosso líquido. Então, esse ponto corresponde à composição do líquido. Tá certo? Então, a gente consegue fazer a regra da alavanca aqui também para saber, nessa temperatura TB, qual que é a quantidade de líquido. Se a gente continua resfriando, a gente chega aqui na temperatura TC. Observe que essa TC está nessa linha que sai desse eutético aqui, olha. Então, o que vai acontecer? Quando a gente chega nesse ponto C, na nossa microestrutura, começa a aparecer esse elemento C que estava cá do lado de cá. Por que esse C ele aparece? Porque a gente já chegou na temperatura que está mais baixa, que passamos de uma temperatura referente a esse eutético. Então, se a nossa microestrutura inicialmente era líquido, né? Para temperatura, vamos escrever aqui no cantinho. Para temperatura maior do que a temperatura A, né, que é a temperatura de líquido, a nossa microestrutura é líquido. Para temperatura igual a TA menos 1 dt, começa a cristalizar A. Para temperatura igual a 1 TB, né, que é menor do que o TA, a gente tem A mais líquido, né? Se a gente passou da temperatura de líquidos e ainda não terminou a solidificação, então a gente tem essa fase A crescendo.
O que que muda aqui pra gente? Quando a gente chega na temperatura C, que é essa temperatura que vem aqui do eutético, para a temperatura menor do que a temperatura TC, a nossa microestrutura é o A, que formou aqui em cima, mais um A mais C. Que A mais C que é esse? É o A mais C que vem desse eutético aqui, olha. Olha, se existe aqui agora a presença desse eutético, o nosso líquido ele vai seguir essa seta. Então, observe que a nossa sequência de composição do líquido, ela sai da liga até uma dessas linhas eutéticas, e dessa linha eutética a gente vai continuar produzindo eutético, produzindo eutético, produzindo eutético, até chegar no E. Chegou no ponto E, termina de produzir esse eutético A e B, o restinho de líquido que tiver vai se transformar num eutético A, B e C. Então, no TE, o líquido transforma em A, B e C. Por que que transforma em A, B e C? Se a gente ligar o ponto E ao nosso ponto A, né? A gente sempre liga o ponto A, que é o ponto da nossa liga, a gente consegue calcular aqui, ó, quanto de líquido a gente ainda tinha, né? Sempre o lado oposto. Os nossos pontos aqui sempre dizem pra gente do líquido, né? Então, quando a gente está no ponto E, esse pedacinho aqui, ó, observe que ele é diferente de zero, mostra que ainda tem um pouquinho de líquido. Mesmo quando eu chego no eutético ternário, eu tenho um pouquinho de líquido, né? Então, para temperatura menor do que o TE, a nossa microestrutura é o A mais C, e depois o A mais B mais C. Por que que isso acontece? Porque ainda existe líquido. Se estamos na temperatura do eutético ternário, é a temperatura onde que a solidificação termina. Se a solidificação ela terminou aqui, então esse líquido ele vai ter que transformar em alguma coisa. No caso, ele transforma no eutético ternário. Ah, professor, mas se o nosso sistema agora ele for diferente? Se em vez de ser 3 ternários, ou em vez de ser 3 binários, um dos nossos binários tivesse composto aqui AXBY. Observe que estamos trabalhando sempre com compostos em vez de fases, que aí facilita a vida da gente, né? A análise é semelhante, mas aí a gente não preocupa com transformações no estado sólido, né? A gente está preocupado aqui somente com a solidificação. Quando o diagrama ele tem esse formato, a gente já viu que esse AXBY é um composto de fusão congruente, né? Ou seja, ele divide o nosso diagrama em 2 eutéticos. Então, daí para frente é a mesma coisa. Se eu tenho um eutético aqui e outro eutético aqui, a gente já viu como é que faz. A única diferença aqui é que vai ter um eutético a mais. Então, em vez de a gente ter A, B e C, a gente vai ter A, B, AXBY e C. Então, o diagrama ele fica dessa forma, né? A gente tem aqui A, B e C. Entre o A e o B, a gente marca aqui o ponto de fusão do nosso AXBY, né? E a gente marca ainda os eutéticos. Olha, esse ponto aqui é um eutético que eu marquei aqui. Se ele é um eutético, um líquido que está aqui, olha, ele cai para cá. Um líquido que está aqui, ele cai para cá. Então, a gente tem uma seta apontando para esse ponto e uma seta apontando para esse ponto. Se eu tenho um líquido aqui, olha, esse líquido ele cai para cá e esse outro líquido ele cai para cá. Então, a gente tem uma seta apontando para esse eutético e do AXBY, uma outra seta apontando para esse outro eutético. Por que que deu 2 eutéticos? Porque nesse diagrama aqui a gente tem, particularmente, 2 eutéticos binários. Se eu tenho uma liga aqui, olha, vamos pegar uma liga desse lado. Qual que é o primeiro sólido a ser formado? Primeiro forma o B. Então, dessa temperatura até o eutético, se forma
o sólido B. Tá certo? Então, daqui, ó, até aqui vai formar o B. Então, a nossa primeira microestrutura formada é o B. Temperatura igual a TA, né? Um pouquinho abaixo do TA, a gente cristaliza o B. Ah, mas mesmo se o meu sistema A for um sistema ternário, né? Observe que eu estou fora desse diagrama. Se eu estivesse nesse diagrama AB, eu não ia precisar do ternário, eu ia usar essa figura. Se eu tivesse somente A e B, a gente ia ter que esperar o líquido chegar nessa composição e nessa temperatura para poder formar esse eutético aqui, ó. Que eutético que é esse? AXBY mais B. Só que no ternário não. No ternário as curvas mudam. Então, quando o nosso sistema chega nesse pontinho B, ele já começa a formar esse eutético, né? Então, quando ele chega nessa composição que ele vai formar esse eutético, e da mesma maneira que a gente viu no exercício anterior, o nosso líquido ele continua mudando de composição à medida que eu vou resfriando, até chegar nesse eutético. Quando chega nesse eutético E2, a solidificação termina, né? Ah, professor, mas tem dois eutéticos aqui. Como que eu sei qual eutético eu vou utilizar? A gente sempre vai seguir as setas. As setas sempre indicam um sentido de queda da temperatura. Então aqui ele vai caindo, até chegar nesse eutético, né? E se eu tivesse do lado de cá do diagrama? Se eu tivesse do lado de cá do diagrama, em vez da minha solidificação terminasse nesse eutético ternário, terminaria nesse outro eutético. Como a gente tem dois eutéticos aqui no binário, também teremos dois eutéticos aqui no ternário. Ah, professor, e se eu tivesse eutético do lado de cá? Aí essa figurinha ia ficando cada vez mais complexa, né? Então é isso aqui que acontece. Olha, a gente tem aqui o nosso AXBY, difusão congruente, e esse eutético vai gerar essa calha aqui, ó, né? Esse eutético ele vai gerar essa calha, né? Aqui nessa figura aqui está até difícil de ver, mas aqui a gente tem uma calha eutética e outra calha eutética, né? Todas as duas levando lá para o nosso eutético ternário, né? Levando lá para o centro do nosso diagrama, que marca a última composição do líquido. Essa figura parece com a outra, né? Temos um binário de um lado, um binário de outro, temos um eutético de um lado, um eutético do outro. Nos eutéticos, a gente sabe que a composição do líquido ela acompanha aqui até chegar no eutético. No binário, a composição do líquido acompanha até chegar no eutético, seja da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, se a gente fosse marcar isso aqui, ó, a gente marcaria a composição do eutético, uma setinha para cá, uma setinha para cá. A composição do eutético, uma setinha para cá e uma setinha para lá, sempre apontando para o eutético. Se a gente está no binário, é duas setas só. Agora, nesse tipo de diagrama, o que mudou? O nosso AXBY, ele é difusão incongruente. O que significa isso? Que o nosso AXBY, ele não mais divide o nosso diagrama em dois eutéticos. Ele desaparece num campo aqui bifásico quando aquecido. Ou seja, se o nosso líquido ele for resfriar, nesse campo aqui existe a possibilidade do nosso líquido reagir em uma reação de que tipo? Líquido mais sólido formando um sólido diferente, de um tipo peritético, né? Então, quando a gente tem um composto de fusão incongruente, a gente tem duas invariantes diferentes. Temos aqui um peritético e temos um eutético, né? No eutético a gente sabe, olha, a setinha aqui ela vai caminhar sempre para o eutético. Então, se eu marcar aqui o eutético, a composição do meu líquido ela vem para cá. O que muda no peritético? Quando o nosso líquido atinge a temperatura do peritético,
ele não desaparece. Ele continua resfriando até chegar no eutético. Então, o nosso peritético, ele é caracterizado por duas setas que chegam na temperatura do peritético e uma seta que sai. Aqui no nosso diagrama, a gente tem aqui uma seta saindo do peritético, né? Então, a composição, observa, do líquido, ela sempre vai caindo, caindo, caindo até chegar no eutético. Se aqui é o nosso peritético, vou desenhar aqui embaixo. Como que é a composição do líquido em torno do peritético? Antes do peritético, caminha para o peritético. Depois do peritético, ela vai caminhar até chegar no eutético. Como que eu sei que eu cheguei no eutético? O eutético eu tenho a seta sempre chegando nele. Igual está do lado de cá, igual está do lado de cá. Vamos ver no ternário? A gente tem aqui, ó, um peritético, né? Temos a seta chegando. Só que o meu líquido, né? Ele caminha aqui tanto para esse ponto peritético ternário, né? E esse ponto aqui é um eutético, olha. Eu tenho duas setas chegando nele. Então ele é um eutético binário. No meu binário AB, isso aqui é um eutético. No meu binário AB, isso aqui, olha, tem uma seta, as setas estão do mesmo lado. Então isso aqui é um peritético binário. Esse aqui é um eutético binário. De toda forma, tanto do peritético quanto do eutético, o que vai acontecer? O líquido ele continua existindo e ele continua resfriando, continua variando a composição até chegar no nosso eutético ternário. Então vamos lembrar, gente, a solidificação sempre termina no eutético ternário. Quando a gente tem um composto de fusão congruente, o nosso diagrama é dividido. Então, temos dois eutéticos ternários. Temos duas possibilidades de terminar a nossa solidificação. Essa linha que divide o nosso diagrama em dois é chamada de linha de Alquemade, né? Então, tem esse nome diferente, que é essa linha de Alquemade, essa linha azul, que vai dividir em duas. Nesse caso aqui é bem simples, porque o nosso composto, a XBY, ele está dentro desse campo aqui, que é o campo de cristalização da XBY. Agora, no campo de fusão incongruente, é um pouquinho diferente, porque a linha de Alquemade, que é essa linha que pega do extremo oposto até o nosso composto, ela está aqui onde? Ela está fora da região onde que esse composto ele cristaliza. Então, isso pode mudar um pouquinho, né? Então, nesse caso, a gente tem que a queda de temperatura ela vai estar sempre afastando dessa linha azul, né? Sempre distanciando para chegar no nosso eutético ternário, tá certo? O que é importante da gente lembrar? Primeiro, identificar setas dentro do diagrama, né? No ternário, ou seja, eu tenho os três componentes, estou dentro do diagrama. Se eu tenho três setas chegando num ponto, esse ponto é um eutético. Se ele é um eutético, ele marca para a gente a temperatura de fim de solidificação. E ele marca para a gente a composição do último líquido. Como que eu sei a composição do eutético? Olha, o difícil é achar o ponto, gente. Achou o ponto? Aí é só ler. A gente traça as paralelas aqui e consegue ler a composição desse ponto E. Tá certo? Então tá aqui. Como que é um peritético ternário, né? Duas setas chegando e uma saindo. Como que é um peritético ternário, né? Uma outra opção de peritético ternário é uma seta chegando e duas saindo. Vai depender da complexidade do diagrama. No binário é fácil de ver, olha. No binário, o eutético tem duas setas chegando. O peritético, a gente tem uma seta chegando e uma saindo, né? Justamente pelo fato desse composto ter uma fusão incongruente, né? Então, nesse caso aqui, eu não vou nem mostrar muito para não confundir vocês, né? Mas aqui a gente tem a
a sequência. Se eu tenho uma liga A, né? Durante a solidificação, a primeira fase formada é o A, né? Se o A está nesse campo A, a primeira fase formada é o A. Depois a gente vai ligar o A ao nosso vértice. E a gente descobre aqui que a segunda reação que vai acontecer é essa reação. Que reação que é essa? Observa que tem duas setas saindo. É um peritético, que é justamente aqui, olha. Nesse ponto aqui, ó, a gente tem a reação peritética acontecendo. Então, o nosso A que foi formado aqui, nosso A maiúsculo, né, nosso cristal de A que foi formado, parte dele vai ser consumido pelo líquido para formar o XBY. Então, daqui até aqui, eu tenho a formação desse XBY, né? Então, a gente vai continuando aqui a formação da XBY, a gente tem a evolução do líquido. Quando chegou em C, que é essa composição, o nosso líquido ele para de formar peritético. Por quê? É aquela história, né? O líquido ele consegue consumir uma parte de alfa, de A. Se eu tenho mais líquido do que eu preciso, vai sobrar líquido, né? Então, entre esse ponto C e o ponto D, a gente tem a cristalização do XBY, né? Que eu estou aqui, olha. Nesse campinho aqui, que é líquido mais XBY. Observa que do C em diante, eu não liguei aqui. Observa que a nossa linha ela não vai no A, ela vai no XBY. Por que isso? Porque do C em diante, esse A que foi formado aqui inicialmente, ele foi consumido. Então, a nossa microestrutura que primeiro tinha o A, depois esse A foi consumido pela reação peritética. Agora eu tenho só XBY. Chegou aqui, termina a cristalização da XBY, e eu vou caminhar aqui agora para o nosso eutético ternário. Então, entre D e E, eu vou formar um eutético, né, um produto eutético que contém essa fase C, né, porque a gente está vindo aqui, olha, desse ponto aqui, que é um ponto eutético, né, está aqui no caminho. E quando chega no ponto E, aí sim a gente tem o eutético ternário. Qual eutético que é esse? É um eutético que tem B, C e a XBY. Olha que interessante, por mais que essa fase A maiúscula aqui, ela é importante, ela é a primeira a ser formada, nesse caso aqui específico, né, dessa liga que corta aqui, ó, todo o A que foi formado no início da solidificação, ele é consumido no peritético. E o líquido que sobra, ele vai formar eutético até terminar a solidificação, né? Se eu tivesse do lado de cá, a história ia ser outra. Se eu tivesse do lado de cá, o que ia acontecer? O meu líquido ia formar A, e quando chegasse no peritético, o meu líquido ia acabar. Aí, acabando o líquido, já acabou a nossa solidificação, né? Como a gente está dentro do diagrama, aí vem a pergunta, né? Será que acabando essa solidificação, será que acabando essa reação peritética, existe líquido ainda, né? Essa figurinha para o binário. Se a gente está no ternário, como eu falei que vocês, tudo muda. As temperaturas mudam, a quantidade das fases muda, por isso que tem essas linhas, né? Um caso que está aqui à esquerda, né, do nosso peritético é um ponto que tivesse do lado de cá. Vamos analisar aqui como que seria? A gente traçaria uma linha aqui. Então, a gente tem primeira cristalização do A. Depois, a gente tem aqui a cristalização do C, do A e do C, que vem desse eutético aqui. Chegou nesse ponto, o que ia acontecer? Parte do nosso A ia ser consumido para formar XBY e depois ia morrer lá no eutético. Tá certo? Observa que essa sequência ela não é tão simples de ser observada. Então, se a gente tem somente eutéticos,
temos um eutético binário, um eutético binário, um eutético binário, um eutético ternário. Se a gente tem um composto de fusão congruente, temos aqui um eutético binário, um eutético binário, um binário, um binário, um eutético ternário e um eutético ternário, né? Se a gente tem aqui, né, mais algumas possibilidades. Aqui a gente tem um eutético binário, temos um eutético binário, só que aqui já aparece, olha só, aparece um peritético aqui dentro do ternário. Olha que curioso. É que eu falei com vocês. Somente conhecendo os binários, a gente não sabe o que acontece aqui dentro. Então isso aqui, ó, já é um conhecimento de causa, né? Para esse caso aqui, a gente tem um peritético e um eutético. Se o diagrama está desenhado, gente, é a melhor coisa que pode acontecer para a gente, né? Difícil chegar no diagrama. Se o diagrama está desenhado, se a gente tem essa figura, não interessa mais para a gente isso aqui, ó, porque todas essas informações, elas estão aqui nas laterais. E o que a gente precisa descobrir, que é o que acontece lá dentro, o que acontece quando a gente tem os três elementos juntos, né? A gente consegue ver acompanhando as linhas. De novo, se as linhas estão chegando, é um peritético ternário, né? As linhas caminham para a transformação peritética, só que o líquido continua, né? E no eutético ternário, todas as linhas apontam para esse ponto aqui, que é a última composição do líquido. E claro também, se a gente plota, né, como eu mostrei aqui no finalzinho, também linhas de temperatura, a gente consegue descobrir qual que é a temperatura desse eutético. Normalmente esse número aparece, olha, temperatura é tanto, é colocado ali. E aqui algumas outras possibilidades, né? Esse caso aqui que a gente também viu, que eu tenho peritético no binário, o eutético no binário, né? É o AB de fusão incongruente, né? Aqui são dois casos com AB de fusão incongruente. Aqui são dois casos com AB de fusão, aqui dois casos de fusão congruente, aqui de fusão incongruente. Observe que a posição aqui, de onde que está o nosso AB e o campo do AB varia. Olha que interessante esse caso. Mesmo que o AB seja previsto no diagrama binário, quando a gente passa para o ternário, o AB ele só é formado aqui no meio, né? Olha que curioso. Se a gente está fora disso aqui, o AB ele não é formado, né? Se a gente está aqui, primeiro vai formar o A, né? Se a gente está aqui, primeiro vai formar o B, depois vai formar o C. Em seguida segue os eutéticos, para lá no finalzinho formar o nosso AB, né? Então são diagramas bem diferentes. Como que eu sei que o meu diagrama vai dar isso ou vai dar isso? Só fazendo experimento. Se eu tiver dados suficientes da interação desses elementos, a gente pode fazer cálculos de energia livre. E assim a gente consegue prever essas um pouco o que está acontecendo, né? Nesse caso aqui, olha, o que mudou? Ah, a gente tem mais de um composto, tem esse composto AB, tem um composto ABC formando, né? Então aqui a gente tem um peritético formado aqui no meio, a gente tem um eutético formado aqui no meio, né? A gente tem 4 reações variantes acontecendo, né? Então são possibilidades, né? Observa que a gente tem uma invariante, 2 invariantes, 2 eutéticos, 2 invariantes no meio, né? Um peritético e um eutético, né? Aqui a gente também tem um peritético. E aqui, aliás, eu tenho 2 eutéticos, né? Não, tá certo, um peritético e um eutético. Aqui eu tenho um peritético e um eutético também. Aqui a gente tem 3 invariantes acontecendo e aqui 4 invariantes acontecendo. Todos esses 3 com elementos A, B e C que a gente não sabe quais são e muito menos qual que é a interação entre eles.
Então, só estudando casos típicos, só estudando possibilidades, a gente chega aqui de cara nessas 6 possibilidades, né? De certa forma ainda simples, que são poucas fases, né? A gente colocou uma fase extra aqui só em um binário. Se a gente tivesse fusão congruente, incongruente nos outros binários, isso só ia complicando, né? Então isso fica cada vez mais difícil de analisar. Então, muitos desses diagramas vão ser feitos para os casos práticos, né? Para casos, muitas vezes, que a gente nem coloca 3 elementos totalmente diferentes, mas coloca compostos dos mesmos elementos, né? Então, isso simplifica a nossa situação. É como se a gente fizesse um recorte de um ternário ou de um quaternário, né? A gente vai simplificando. Da mesma maneira que eu posso tirar informações de um binário a partir de um ternário, se eu tenho 4 fases, eu posso imaginar o que acontece quando eu tenho só 3. Se eu tenho 5, consigo imaginar quando eu tenho só 4 e quando eu tenho só 3. Né? A gente vai exercendo ali graus de liberdade e vai simplificando o problema até chegar numa foto, chegar numa imagem, chegar num diagrama que a gente consegue identificar. Tá certo? Então, o que eu quero que você saiba? Identificar essas setas, onde que é eutético, onde que é peritético, tá certo? E entender que a cada instante a gente consegue monitorar e acompanhar a composição desse líquido. Tranquilo? Então a gente tem aqui a composição do líquido para cada temperatura, né? Uma mudança do ponto aqui. O que mudou do A para o B? Que o A tinha uma temperatura e o B tinha uma outra temperatura. Qual que é a temperatura desse B? Vai estar marcado, vai estar desenhado no nosso triângulo, né? Ele vai estar mais ou menos assim. Se aqui a gente tem um valor de temperatura, aqui a gente tem outro valor. No meio do caminho, a gente interpola. Tranquilo? Então, obrigado pela atenção. Eu sei que é um pouquinho confuso, então eu recomendo que leiam, né? Leiam o nosso referencial. A gente tem 2 livros sobre isso. Procurem material na internet, aula de outros professores, né? Vejam e revejam os vídeos até tirar as dúvidas, né? E assim a gente encerra. Então, muito obrigado, né? Obrigado pela paciência, obrigado pela confiança, né? De dar essa aula para vocês. E assim a gente encerra não só esse assunto, como encerra também a disciplina.